Olá pessoal, o vídeo de hoje para falar sobre um assunto muito importante que eu tinha refletido algumas semanas atrás, sobre como o vazio, quando Deus deixa de ocupar o espaço que deveria no nosso coração, nós acabamos criando ídolos, nossos próprios bezerros de ouro para preencher o vazio, o lugar que Deus deveria ter no nosso coração. E isso daí, você pode estar pensando, pô, mas está tudo certo. Eu não peco, eu não falo palavrão, eu não vivo na imoralidade sexual. Mas saiba de uma coisa: isso que eu vou falar agora, pode ser que muitas pessoas você conheça que faça isso, você mesmo, e por mais que você não esteja afastado do caminho de Deus, você colocou isso no lugar do seu coração. Então, para começarmos, gostaria de falar sobre o capítulo 32 de Êxodo, começando pelo versículo 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, de forma resumida, Moisés tinha subido ao monte, né? E ficou durante alguns dias lá, junto com Deus, e o povo começou a se sentir inseguro, porque o homem que tirou eles do Egito, o homem que estava guiando, direcionando eles, simplesmente não estava voltando. E, de certa maneira, criou-se um vazio. O povo ficou preocupado, o povo ficou apreensível, né? E a primeira coisa que eles pensaram em fazer foi simplesmente o seguinte: bem, como a gente não sabe o que aconteceu com ele, vamos criar para nós um bezerro de ouro para que a gente possa depositar nossa confiança, depositar nossa alegria, nossa fé e dentre outras coisas que o coração do homem tanto deseja. E isso pode ser muito bem aplicado em sua vida, por mais que você possa estar na igreja, por mais que você possa estar em comunhão com Deus. E o que seria isso? Muito simples. Esses dias eu fui aconselhar uma pessoa que eu vi que estava julgando, né, pelas atitudes, pelos hábitos que essa pessoa estava tendo, que a vida dela estava um vazio. E o vazio que ela preencheu foi com distrações, foi com entretenimento. Só que eu dei um conselho errado para essa pessoa. Que conselho foi esse? Eu falei para essa pessoa, para você não ficar assim desse jeito, tenta pegar uma meta profissional, um objetivo profissional para você sair desses hábitos que só te distrai, que só te deixa paralisada, né? Sendo que essa pessoa está afastada de Deus, está afastada dos caminhos do Senhor. Só que percebe-se que eu dei um conselho fazendo com que essa pessoa preenchesse um vazio dentro dela baseado na matéria. E por mais que essa pessoa ouviu o meu conselho, aceitou o meu conselho e parou para refletir, logo depois disso, ela voltou aos mesmos padrões, com tela excessiva, com entretenimento excessivo, e eu cheguei até a julgar essa pessoa. Mas depois eu percebi que eu estava completamente errado. Mas, ao mesmo tempo que veio essa consciência em mim, cheguei a uma conclusão. O vazio que essa pessoa passou a ter depois de ter abandonado os caminhos de Deus, ela criou um ídolo, um bezerro de ouro, com suas próprias mãos, com suas próprias escolhas. E qual foi o caso dessa pessoa? O caso que, ao invés dela criar um bezerro de ouro de forma literal, como foi nessa época, que é o quê? Uma imagem de um bezerro feito de ouro para as pessoas adorarem, para as pessoas depositarem sua fé. Mas aquilo dali era para preencher o lugar
no coração do homem que somente Deus poderia ter acesso, que somente Deus poderia ter como direito. E é exatamente isso que eu quero que você reflita. Muitas pessoas podem estar na igreja, podem estar, entre aspas, fora do pecado, mas que simplesmente criou ídolos, criou seus próprios bezerros de ouro, seja porque está sentindo um vazio, seja porque está com o coração voltado às coisas dessa terra. E eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, uma pessoa, ela pode estar na igreja, ela pode estar, entre aspas, não estar pecando, mas o ídolo do coração dela pode ser o entretenimento. A pessoa vive na rede social, a pessoa vive vendo filme, vendo série todos os dias. Ela não tem espaço para comunhão com Deus. Então, tudo aquilo que ocupa espaço no seu coração, tudo aquilo que ocupa tempo da sua vida que te afasta de Deus, isso se torna um ídolo. Algumas pessoas, sejam elas afastadas de Deus ou não, vou dar alguns exemplos aqui. Quando uma pessoa ela se afasta de Deus, para ela preencher o vazio que agora Deus não mais preenche, ela possivelmente pode criar alguns ídolos, alguns bezerros de ouros. O que que poderia ser? Poderia ser o ídolo da imoralidade sexual, o ídolo da vaidade, o ídolo do entretenimento, muito comum hoje em dia. O ídolo de. Poderia ser um ídolo de dinheiro, de matéria, né? Mas, nesse caso, o bezerro de ouro que ela encontrou para preencher o vazio foi o entretenimento. É o que toma espaço no coração da vida dessa pessoa. Agora vem a reflexão para mim e para você. Que tipo de coisa tem tomado conta do seu coração? Porque nós podemos dizer quais são os nossos desejos, quais são nossas prioridades, qual é aquela coisa que ocupa espaço no nosso coração mais do que Deus. Eu vou usar aqui um outro exemplo bíblico. Um outro exemplo bíblico. Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao 3. Vamos lá. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Resumidamente, Deus tinha feito uma promessa a Abraão em sua plena velhice de que ele teria um filho e que seria muitíssimo abençoado. Ele esperou por muito tempo por esse filho. E depois de muita dificuldade, enfim chegou. Porém, perceba, uma coisa que foi dada a Deus, do próprio Deus, ele ainda fez uma prova com Abraão, para ver se aquilo dali que foi dado pelas próprias mãos de Deus se tornou ou não um ídolo no coração de Abraão. E que teste foi esse? De que ele teria que matar o seu próprio filho, o seu próprio filho. E qual foi o destrecho, né? O desfecho dessa história. O desfecho foi que ele foi aprovado. Como? A partir do versículo 10, diz: Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Perceba o seguinte: uma coisa dada pelo próprio Deus, que poderia ter tomado conta do coração de Abraão. Isso que aconteceu prova o seguinte:
O coração de Abraão estava totalmente voltado a Deus. Nem o seu único filho tinha mais espaço no coração dele do que o próprio Deus, porque ele de fato teria coragem de matar seu próprio filho. Mas, obviamente, não era essa a vontade de Deus que a criança morresse. É claro que se ele dissesse que não ia matar o filho, obviamente que Deus ia deixar a criança viva. Mas perceba uma coisa: se com as coisas de Deus são assim, que não deve ocupar espaço nem se tornar ídolo no nosso coração, quem dirá as distrações que esse mundo nos oferece? A Netflix, as redes sociais, o dinheiro, o corpo físico, a vaidade, a mentira, a pornografia. Hoje em dia, são muitos desejos, são muitas coisas que podem ocupar espaço no nosso coração. E são coisas que é difícil renunciar, é difícil e ocupa espaço. Ocupa espaço. Agora nos resta você e eu refletir sobre isso. Devemos refletir sobre isso e realmente, aos poucos, começar a perceber quais ídolos nós criamos, quais expectativas nós criamos que não está em Deus, quais desejos que nós criamos que não está em Deus, mas que ocupa o espaço no nosso coração. Então, que o Espírito de Deus, né, possa te dar discernimento para que você venha a perceber nesse momento alguma coisa que você está deixando passar. É claro que eu poderia falar de mim aqui, né? Quem nunca criou um ídolo no seu coração, seja estando com Deus ou longe de Deus? Porque quem está em Deus não está blindado dessas coisas. Muito pelo contrário. Pior é você estar achando que está com Deus quando na verdade não está, ou achando que está próximo a Ele quando na verdade não está. Então, não quero prolongar muito esse vídeo. Esse vídeo é para uma reflexão que Deus me inspirou a fazer e que esse vídeo se torne como um lembrete de que ainda temos muito a melhorar mesmo, entende? Abraão não hesitou nem a provar que seu filho não era grande no seu coração, quem dirá nós, que às vezes temos tanta dificuldade para renunciar a uma coisa tão pequena, né? Então que você possa deixar o seu like, se inscreva no meu canal, comente alguma coisa se você quiser e não esqueça de orar. E não esqueça de orar depois que você assistir esse vídeo para que Deus possa te mostrar. Então peça a Deus discernimento, peça a Deus de fato, ó Deus, tem alguma coisa que está ocupando espaço no meu coração e na qual não deveria? Me mostre. Fique à vontade, Deus. Então que você possa fazer essa oração com Deus e até o próximo vídeo. Deus lhe abençoe.